São 11h01. Vou então dar início a esta sessão da Sala 13, que tem este nome de A Arte como Instrumento de Recuperação, e começar por trazer-vos também recomendações técnicas importantes, que penso que já terão ouvido nas outras salas, mas vale sempre a pena repetir. Pedir-vos para desligar os vossos micros, nomear, garantir que o vosso nome consta com o nome do agrupamento ou da instituição que representam. Para nós é muito importante porque estamos a gravar as sessões e precisamos de saber a quem nos dirigimos. Dizer-vos então que nesta sessão nós vamos apresentar os roteiros que o Programa de Educação Estética e Artística, o Plano Nacional de Cinema e o Plano Nacional das Artes apresentam no website Escola Mais 21-23, tudo o que vamos apresentar está aí disponível. Eu estou aqui na qualidade de anfitriã, moderadora desta sessão, e faço parte da equipa do Plano Nacional das Artes. Seguir-se-á uma intervenção então da Sara Velasco do Programa de Educação Estética e Artística, depois Elsa Mendes apresentando os recursos do Plano Nacional de Cinema e por fim a minha colega Maria João Tudela com o Plano Nacional das Artes. Começo então por fazer uma breve introdução a essa questão de o que pode a arte, o património e a cultura, como podem estas três áreas ajudar a um propósito tão importante como este de apoiar os professores no processo de ensino-aprendizagem nesta fase pós-pandemia, a recuperação, mas também a motivação dos alunos e também o bem-estar. São todas estas grandes preocupações do Ministério e também as nossas, e foi para isso que desenhámos estes roteiros com uma metodologia comum, e esta metodologia é justamente a de podermos encontrar nas artes um instrumento, um veículo, mas também um fim em si próprio para consolidar as aprendizagens. Acreditamos que uma educação integral não se faz sem recurso às artes, é nas artes que encontramos o depósito de humanidade que nos distingue e que nos relaciona com o passado, o presente e o futuro. É através das artes que muitas vezes mediamos a nossa relação com o mundo, com os outros e até connosco próprios, e também porque as artes nos permitem desenvolver competências que sabemos hoje são fundamentais para se ingrar no futuro, e estou obviamente a relacionar estas competências com a área da criatividade, o pensamento crítico e naturalmente a sensibilidade estética e artística. Todas estas competências são competências que nos distinguem também enquanto seres humanos, que nos distinguem das máquinas, da inteligência artificial, da tecnologia, e também por isso sabemos que são essenciais no futuro, sobretudo no futuro profissional dos alunos que estamos então a formar. Também deixar esta nota de que as artes nos permitem desenvolver a relação entre o conhecimento e a vida, contextualizar as aprendizagens, dar-lhe um sentido mais prático e, porventura, ajudar a que essas aprendizagens sejam mais significativas e mais duradouras. E também porque as artes nos permitem transdisciplinar o conhecimento, relacionar as diferentes áreas e trabalhar nesta premissa de uma educação por uma cidadania crítica e esclarecida. Também gostava de sublinhar a importância do lúdico e do prazer na aprendizagem. Também também estas áreas do jogo, da descoberta, são áreas que muito facilmente se desenvolvem em processos criativos, porque quando estamos a criar, o erro pode inclusivamente ser um fator positivo, um fator de descoberta, a falha é bem-vinda e experimentar, repetir e divergir são palavras-chave quando trabalhamos estas áreas da criatividade. Pensamos que isto é muito importante porque também desenvolver o pensamento divergente é essencial,
a desenvolver o sentido de resiliência, a regulação das emoções e, por fim, também esta ideia de sermos otimistas e querermos descobrir e persistir nas aprendizagens. Uma quinta razão para responder essa questão do porquê as artes, o património e a cultura, porque também elas nos permitem desenvolver outras linguagens para além da linguagem que usamos mais, esta oral, verbal, e trabalharmos com todo o corpo, trabalharmos os 5 sentidos, trabalharmos a nossa expressão através do desenho, do som, da música, do gesto. Isto porque naturalmente estamos a trabalhar para uma educação mais aberta e sobretudo mais inclusiva, onde todos têm lugar a exprimir-se à sua maneira. A questão da autonomia é também bastante relevante nesta resposta. As artes e a autoexpressão permitem também uma autorrealização, permitem amadurecermos a relação connosco próprios, temos este sentimento de que aquilo que temos para dizer, a maneira como o partilhamos ao mundo e como pensamos e como sentimos também importa e é relevante. Portanto, que a nossa subjetividade é relevante para a nossa aprendizagem e a partilha com os outros. E por fim, a última razão prende-se com a questão da transdisciplinaridade, com a flexibilidade que as artes nos permitem ao interligar o conhecimento de várias áreas do currículo, seja mesmo através do trabalho de um pensamento mais complexo, seja trabalhando áreas-chave da cidadania que nos unem aqui para a formação de cidadãos mais esclarecidos, mais críticos, mais inclusivos, que defendem a democracia, que participam ativamente e que têm um sentido criativo e uma perspectiva otimista sobre o futuro. E, bem, com isto termino e passo já então a palavra à minha colega Sara Velasco, do Programa de Educação Estética e Artística, que no fundo vai dar um sentido mais prático a tudo isto que acabei de partilhar convosco. Sara. Obrigada, Sara. Bom dia a todos e a todas. Estou a representar o Programa de Educação Estética e Artística da Direção-Geral da Educação. Agradeço a todos vós a presença e a oportunidade de apresentar aqui hoje este nosso projeto que está como roteiro no espaço da Escola Mais 21-23 e que se intitula Projeta-me Caixa de Imagens do Mundo. Começo por explicar que o projeto é um recurso pedagógico para desenvolver atividades que exploram os domínios da educação artística na infância, foi desenvolvido para a promoção da criatividade e tem uma abordagem que está centrada no desenvolvimento da criança e no seu papel ativo no processo de aprendizagem. As atividades que são promovidas por este recurso procuram a representação de significados, de narrativas, estimulam a invenção de imagens visuais, musicais e do movimento do corpo, pela projeção de luz, sombra e reflexão. Vamos mostrar de um modo muito sucinto como com este recurso se podem realizar uma série de atividades através de um conjunto de transparências, de imagens em transparências e de objetos que estão organizados numa caixa para usar num retroprojetor e assim projetar sobre a superfície de uma parede, de um chão ou do teto, num espaço escolar ou em outro espaço. Comecemos por concentrarmos agora um pouco no título, de explicar o título, portanto, Projeta-me, todos já perceberam que está intimamente relacionado com o retroprojetor, com a projeção, não é? De imagens através do retroprojetor, e caixa de imagens do mundo, porquê? Porque as crianças colecionam coisas muito diversas, caritas, cromos, berlindes, moedas, estampas, e guardam os objetos que encontram e transformam em brinquedos, desde um vidro ou um plástico, que guardam como pequenos troféus ou tesouros em caixas, não é? É muito comum as crianças no seu património pessoal terem caixas com conchas apanhadas na praia, com pequenos brinquedos, fotografias ou recordações pessoais. Bem, desde muito cedo que todos nós nos apropriamos e colecionamos objetos, quer seja para organizar, para ordenar, mas também para conhecer as coisas que habitam o nosso mundo, não é? As crianças, é com muita naturalidade, que guardam conjuntos de coisas segundo um determinado critério que surge pela necessidade de descobrir, de memorizar e também de recordar, e assim construir também a sua individualidade. Esta necessidade que é ao mesmo tempo uma vivência lúdica, né, de colecionar, de guardar,
que experimentamos todos, não é? Quando estamos a colecionar e guardamos coisas, foi o princípio que esteve subjacente à criação deste projeto. Deste modo, o projeto também é um recurso pedagógico que existe numa caixa, portanto, que comporta um conjunto de imagens e um conjunto de objetos, que se colecionam e se colocam na caixa, e depois se selecionam para utilizar numa atividade. Sempre de forma aberta, para explorar aquilo que são os domínios da educação artística no âmbito das orientações curriculares do pré-escolar, mas também das aprendizagens essenciais das componentes curriculares do primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Portanto, na caixa existem estes dois tipos de coisas que vos falei, um conjunto de imagens e um conjunto de objetos. O conjunto de imagens está disponibilizado, é de livre acesso, está num dossiê digital, está de livre acesso quer através do roteiro, quer através da página da DGE na educação artística ou do programa de educação estética e artística também. Portanto, está lá disponibilizado para alunos ou professores, para que possam descarregar, depois possam recortar e selecionar as imagens que compreenderem, não é? Necessárias para uma atividade em ambiente escolar. E depois, também nessa caixa, para além desse conjunto de imagens, há um conjunto de objetos que vem de diferentes sistemas, que também são os alunos que põem ou os professores. Pode ser do sistema visual, musical, mas também performativo, para também usar esses objetos sobre o retroprojetor. Portanto, com o intuito sempre, imagens e objetos, de construir cenários, personagens, estimular narrativas, inventar histórias ou situações, ou mesmo, e também, abordar conteúdos programáticos. Mas agora vamos então centrar-nos um pouco neste tal primeiro conjunto de imagens que falei, que está no tal dossiê digital e que são impressas, portanto são descarregadas, são impressas, são recortadas, portanto elas são impressas em folhas de acetato para ser no retroprojetor usadas. Estas imagens são recortadas e são usadas no retroprojetor. Como é que elas constam neste dossiê digital? Estão agrupadas, as imagens estão agrupadas em páginas, não é? Por temas ou atividades que podem ser selecionados de acordo com aquilo que se pretende fazer com os alunos e crianças, não é? E nestas páginas podemos encontrar uma grande diversidade de imagens que representam diferentes conteúdos temáticos, como cores, formas geométricas, sólidos, texturas, vestuário, objetos do cotidiano, obras de arte também, rochas, conchas, plantas, animais, letras, enfim, uma grande variedade. As imagens, portanto, depois de impressas, nas tais folhas de acetato e recortadas, são para ser usadas sobre o retroprojetor. E este recurso da projeção permite-nos que estas imagens ganhem luz, transparência, ampliação, escala, mas também de cor, movimento, forma, textura, sobreposição, oposição. E tudo isto vai potenciar a representação de significados e narrativas para o processo educativo. Na sequência destas páginas, no dossiê digital, não há qualquer limitação ou obrigatoriedade a uma estratégia pedagógica das aprendizagens. O que se pretende é simplesmente promover experiências e oportunidades de aprendizagem em ambientes ricos e estimulantes. Deseja-se assim, portanto, que a criança tenha sempre este papel ativo na construção. Portanto, as atividades devem ser planeadas a partir de que as crianças ou alunos observam, selecionam, registam, para compreenderem então com mais propriedade aquilo que as rodeia, não é? O que se pretende desenvolver é uma atitude de pesquisa, que está centrada obviamente na observação e na curiosidade de descobrir, para assim construir saberes essenciais ao conhecimento do mundo, quer para o domínio da educação artística, mas também para os restantes domínios do conhecimento. Portanto, pretende-se que a projeção destas imagens coexista em simultâneo com a tal projeção dos outros objetos que vos falei anteriormente. E ainda, a isso tudo, com a possibilidade de interação de sons, portanto, de musicalidades, de sombras ou do movimento performativo do corpo, para que a invenção intervenha e altere o espaço envolvente onde se está a projetar. Falemos agora um pouco melhor então destes tais objetos que estão na caixa do Projeta-me.
Os objetos podem proceder de diversas origens, quer seja do mundo natural, mas também de qualquer outro domínio. Portanto, podemos ver ramos de plantas, sementes de frutos, líquidos, areia, espuma, a coexistir ao mesmo tempo com pedaços de plástico, com peças de lata, ou fragmentos de madeira, garfos, parafusos, botões, etc, etc. Estes objetos, quando projetados, ganham um espaço próprio, que pode estar ao lado das imagens, portanto, das tais imagens das transparências. Ganham espaço próprio, propriedades novas, e são analisados e admirados na sua projeção e transformam-se e ganham uma nova individualidade, transfiguram-se noutra coisa. Estamos a falar de objetos que também eles, quando estão organizados nas caixas, pelas crianças ou pelos professores, não é? Estão organizados por ordens formais, mas também podem ser por ordens expressivas ou de qualquer outra classificação, e que deste modo possam permitir também enquadrar conhecimentos ou conteúdos para alcançar aprendizagens, não é? Agora podemos nos centrar aqui um pouco neste momento que estamos a ver, que é o momento da projeção, o momento no retroprojetor, em que as crianças estão no retroprojetor e constatam como os objetos mudam com a projeção, portanto, descobrem brilhos, reflexos, cores, e assim constroem outras imagens que se revelam num processo criativo bastante enriquecedor. Neste processo em que as crianças estão a projetar imagens com transparências, né, e ou objetos, podem ainda associar-se outros recursos, como vos falei há pouco, o da expressão musical, sonora e a ação performativa. Podem usar sons, quer sejam de instrumentos musicais, mas também de qualquer outra fonte não convencional. Pode igualmente usar-se o corpo ou partes do corpo, não é? Jogando sempre com a luz, com as sombras, com as sombras projetadas e com os reflexos que também existem. Portanto, estamos a falar de um recurso que convoca a relacionarem-se diferentes expressões, a visual, a musical e a performativa, de preferência. As projeções de imagens, objetos ou do corpo das próprias crianças têm aqui um valor pedagógico para o desenvolvimento das competências enquanto forma de comunicação, pois elas revelam-se um meio de expressão que funciona em diversos sentidos, portanto, o que a nosso ver é bastante enriquecedor. Aquilo que se projeta na parede tem uma dimensão encantatória, de espetáculo, que é pela grandeza da escala das projeções, mas também pelo efeito luminoso e colorido que verte sobre as superfícies onde se está a projetar, não é? Acresce a todo este processo um outro atributo, que é a facilidade com que as crianças manuseiam no tabuleiro do retroprojetor, portanto, o imediatismo com que improvisam e constroem as representações. E também ainda um outro muito importante, que é a relação de trabalho em parceria, porque as crianças estão à volta do retroprojetor e constroem muitas vezes imagens em parceria. Em jeito de conclusão, gostava muito aqui de reforçar que o projeto também é um recurso pedagógico que pode ser mobilizado em diferentes momentos das atividades escolares, que permite desenvolver o sentido estético e a criatividade e as aprendizagens na educação, que as estratégias pedagógicas para as atividades com o projeto podem decorrer quer pela apresentação de assuntos ou temas, mas também pela indagação ou resolução de problemas, que todas as experiências que tivemos e realizámos com crianças e professores com este recurso decorreram sempre de forma lúdica, orientadas para o jogo, para o desafio, com um grande apelo que existiu sempre às emoções, através da manipulação das imagens, e reforçar que sabemos todos que as construções de imagens facilitam a memorização, a retenção de conteúdos, que ajudam a fixar conceitos, e ao mesmo tempo que com isto também acresce que o nível de participação tende a ser mais elevado, a atenção foi mais fácil de captar e a compreensão também foi melhorada e o diálogo com os alunos tornou-se também muito mais claro. E o imprevisto foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara, foi muitíssimo bem apresentado e muito esclarecedor este recurso, acho que ficamos todos com vontade de meter já as mãos na massa e passo então desde já a palavra à professora Elsa Mendes do Plano Nacional de Cinema. Bom dia a todos, obrigada, Sara. E eu gostava de começar por agradecer a todos os que estão a participar nesta sala, em nome de toda a equipa do Plano Nacional de Cinema, na Direção-Geral da Educação, na Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema e no ICA.
e naturalmente também queria deixar aqui um agradecimento aos meus colegas da equipa do Plano Nacional das Artes e do Programa de Educação Estética e Artística, neste momento que é um momento de partilha e acaba por ser tão importante também para nós. E esta intervenção do Plano Nacional de Cinema está também assente no roteiro de atividades disponibilizado pelo PNC para a Escola Mais 21-23 e o que propomos é que o filme, a obra cinematográfica, possa funcionar como um eixo, como um motor de criação de projetos multidisciplinares, ancorados no trabalho com as aprendizagens essenciais, incentivando sempre os alunos a perceberem melhor a sua relação com o mundo através da fruição artística com o cinema, em relação sempre em articulação com as demais artes. E, por isso, nós propomos no roteiro do Plano Nacional de Cinema, Escola Mais 21-23, o acesso de todas as escolas à plataforma de filmes do Plano Nacional de Cinema, que penso que já estarão a ver, e que é uma plataforma tecnológica de apoio ao PNC, um novo recurso digital, exclusivamente disponibilizado para escolas, e cujos títulos que se encontram aqui, que constam desta plataforma, estão autorizados pelos detentores de direitos dos filmes para exibição no âmbito do Plano Nacional de Cinema. Portanto, esta disponibilização legal, em articulação com o plano de digitalização do cinema português que está a cargo da Cinemateca Portuguesa, representa um salto qualitativo muito grande para o trabalho que se faz com as escolas e reforça a componente digital do Plano Nacional de Cinema. Portanto, se as escolas não estiverem ainda inscritas no projeto, nós vamos já disponibilizar ainda durante esta sessão os e-mails para nos poderem contactar e serem rapidamente ativados na plataforma de filmes. Portanto, nós eu gostaria de fazer aqui, porque muitos não conhecem ainda o recurso, portanto, de fazer aqui uma brevíssima visita guiada ao ambiente da plataforma, porque ela começou agora a ser utilizada pelas escolas e desde o início deste ano letivo, e porque é nela que estão as sugestões do nosso roteiro Escola Mais 21-23. E em primeiríssimo lugar temos uma visita ao cinema português, aliando o conhecimento do cinema português à problematização de questões de direitos humanos, de transformações sociais ou até mesmo a instrumentalização e o papel social da mulher em filmes como Os Verdes Anos, O Cerco ou O Fado, a história de uma cantadeira. Depois, nós portanto, disponibilizamos na plataforma, damos muita atenção à história da animação portuguesa, com um conjunto de filmes da autoria de Abi Feijó, Regina Pessoa, José Miguel Ribeiro, realizadores premiados internacionalmente, e os seus filmes são obras fulcrais para se falar de animação e, naturalmente, para refletirmos sobre temas da educação para a cidadania, inclusão ou áreas que estão propostas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Uma outra linha de trabalho da plataforma é o cinema internacional, que permite aos professores trabalhar valores humanistas, como é o caso dos 4 títulos aqui disponibilizados, os subejamente conhecidos, que são sempre muito bem recepcionados nas escolas, Adeus Lenin, ou O Carteiro de Pablo Neruda, ou O Sonho de Vajda. Portanto, que é uma linha de trabalho também muito interessante. Mas também outros títulos que promovem o diálogo extraordinário entre cinema e livro, portanto, entre cinema e literatura, ou seja, o encontro dos jovens com essas duas formas de arte, e o nosso destaque vai, também em primeiríssima mão, para, penso que vão já ver a seguir, os Maias, a adaptação
portanto, cinematográfica de João Botelho, a partir do romance de Eça de Queiroz, mas temos outros títulos nesse sentido. E, continuando esta visita breve e muito na diagonal, não é? Nós disponibilizamos também filmes que têm que ver com a história de Portugal e com a experiência cultural da nossa vida cultural, portanto, desde o Estado Novo até ao 25 de Abril, passando pela época do nosso passado colonial, com belíssimos títulos, como podem ver, desde a Revolução de Maio a Tabu. E por último, mas não menos importante, há um enfoque, um destaque ao trabalho de realizadoras portuguesas, e aqui gostaria de salientar, por exemplo, a curta-metragem Balada de um Batráquio, de Leonor Teles, que permite o trabalho de temas sobre a discriminação das minorias. Portanto, este é o recurso base do roteiro do PNC para a Escola Mais, é a plataforma de filmes. Depois, em segundo lugar, há um outro recurso que está disponível a partir do site, e esse sim é público, que são os dossiês pedagógicos do Plano Nacional de Cinema, que também estão já a desfilar perante vós, e depois basta clicar e os dossiês são descarregáveis e estão disponíveis para todos, e funcionam como um recurso pedagógico que é disponibilizado digitalmente, de apoio ao trabalho dos professores, permitindo explorar de forma muito sistemática temas múltiplos, democracia, diversidade, inclusão, mas também competências específicas na área das artes. E no roteiro nós disponibilizamos o testemunho de 3 professores que já trabalharam com estes dossiês, porque só agora é que eles estão a ser oficialmente disponibilizados, e, portanto, estão a ver um dossiê, e eu recomendo vivamente que ouçam o testemunho dos 3 colegas que já utilizaram as sugestões pedagógicas. Este material está todo ele estreitamente relacionado com os documentos de referência para as aprendizagens essenciais que estão mencionadas a propósito de cada sugestão pedagógica, que está elencada nos dossiês, sejam essas aprendizagens mais respeitantes a áreas específicas, científicas do currículo, ou, pelo contrário, áreas mais transversais portanto, respeitantes e que permitem a gestão mais flexível do currículo. Portanto, trata-se de um recurso público, como já tinha dito, vale a pena ir até ao site, visitá-los, utilizá-los, e pensamos que, em conjunto, tanto a plataforma como os dossiês pedagógicos são, digamos, auxiliares muito poderosos no trabalho dos professores com o plano de recuperação das aprendizagens, e visam, sobretudo, ajudá-los a desenvolver projetos em total autonomia e respeito pelos projetos educativos das escolas, com os seus alunos e com as suas comunidades. Portanto, eu penso que estarei no limite do meu tempo e vou aqui interromper a partilha do ecrã, e gostaria de terminar renovando aqui os meus agradecimentos por esta ótima oportunidade que nos foi dada, e esperando que este breve comentário seja útil para o lado das escolas, portanto, e possamos ter muito em breve um feedback vosso. Ficamos ao dispor para todas as questões e dúvidas que entendam colocar-nos, ainda nesta sessão ou posteriormente, e desejando a todos a continuação de uma ótima jornada de trabalho e reflexão, quer agora, ainda no final desta sessão, quer depois na sessão plenária. Muito obrigada. Obrigada, Elsa. Acho que vamos ter muitas perguntas, como tem sido o hábito nestas sessões, sobre como aceder a esta fantástica página de cinema em streaming, e passo então agora a palavra à minha colega Maria João Tudela, do Plano Nacional das Artes. Olá, muito bom dia, mais uma vez. Bom dia aos meus parceiros e muito obrigada por aqui estarmos todos, e acima de tudo obrigada aos diretores presentes nesta sessão. Vou passar a apresentar então o roteiro que propomos
do Plano Nacional das Artes, penso que já estou a partilhar, ao qual nós chamamos de espécie de espaços, e que, no fundo, nós propomos nestes 5 cenários uma viagem à volta de nós, enquanto corpo e indivíduo, até aos espaços envolventes exteriores da escola, voltando novamente para um universo um bocadinho mais micro. Porque é que nós apresentamos? A nossa intenção, com certeza, que é não só alargar a mundivivência dos nossos alunos e de nós próprios, nós estamos sempre em sintonia com os nossos alunos, não somos também uma entidade à parte, somos esta parelha absolutamente necessária no ensino, e a nossa reflexão parte um pouco da voz dos alunos. Quando saímos daqui, nós não vamos estar sempre, não vai ser sempre tudo a mesma coisa, nós vamos precisar de criatividade. E precisamente porque nós não vamos ter sempre a mesma coisa na nossa vida, começamos por refletir acerca do espaço, do corpo, da sala de aula e da comunidade, querendo envolver todas as disciplinas e todos os ciclos. Este é um link depois para os nossos recursos, onde nós temos um documentário dos Espacialistas, que é um grupo de arquitetos que encara o espaço de uma maneira muito contemporânea e muito disruptiva, e propomos que uma atividade, olhar e debater sobre o espaço, medir, pesar, experimentar o corpo no espaço, realizar jogos de movimento, registar com desenho, com fotografia e com texto, debater como é que o espaço nos influencia, como altera as nossas relações, o que nos diz sobre o que julgamos ser aprender e ensinar, quais são as hierarquias que nós impomos, muitas das vezes até sem ter consciência de que as estamos a impor, quem é que silenciamos, pura e simplesmente porque o espaço não será um espaço democrático e comunitário. A sala deveria ter sua cor, como esta aqui deveria ser verde. A sala... Por tudo isso, pensamos que a reorganização do espaço deve ter a flexibilidade e a plasticidade necessária, olhar para os móveis como móveis, podendo ser mudados de lugar, não hierarquizando os alunos e convidando ao diálogo. A sala de aula não é um lugar fechado, pode e deve-se sair para entrar sempre mais rico. As várias disciplinas devem ter a sua representação para que possam também ser, dentro da sala de aula, o sítio de partilha e de interação, inclusivamente, entre os professores. A sala deve ser entendida como uma praça, trazer plantas, haver debate e lugar para o diálogo. Aqui nós apresentamos 2 fotografias já do projeto cultural de escola na Pinheiro e Rosa, no agrupamento Pinheiro e Rosa, onde precisamente uma das reflexões feitas neste projeto cultural foi expandir a sala de aula, as aprendizagens a outros locais menos convencionais, como o espaço exterior da escola ou uma peça de teatro da língua portuguesa, realizada nas casas de bem. No final de tudo isto, ou no meio ou no princípio, agora quando disse o final não sei, deve-se mapear, consciencializar as tais fotografias, os pensamentos, as sensações, os cheiros, o que é que de estas viagens e destes sítios podemos trazer. O espaço de comunidade, o espaço lá fora, o espaço da brincadeira e do lúdico, o espaço do corpo, o espaço das aprendizagens, um enorme quadro onde o desenho, a matemática, a língua se pode registar. Cenário 2 ocupa o espaço da escola com o poder das palavras. É arte, porque eu pensei, eu quis fazer, eu imaginei, eu tenho a criatividade, usei o meu coração, pus o meu coração no papel. E ao pôr este coração no papel, esta expressão, nós propomos que não se ponha o coração só no papel, que se ponha o coração nas paredes, que se ponha o coração nos panos, que se ponha acima de tudo o coração também e a emoção nas aprendizagens. Não esquecer esta questão do bem-estar, a questão da autonomia, que quando nós proporcionamos precisamente todas estas linguagens, nós estamos a dar aos nossos alunos para que eles possam ser
seres inteiros. Mais uma vez vos propomos duas imagens que refletem já, no fundo, uma implementação de alguns destes processos em escolas que o Plano Nacional das Artes acompanha através quer do artista residente, quer do projeto cultural de escola. Refletir sobre a democracia, a cidadania e a participação no espaço público, sobre a liberdade de expressão e a importância da palavra no discurso da construção do mundo. Perceber, inclusivamente, o que é que nós consideramos que pode ser um ato de vandalismo ou um ato de reflexão. Convido-vos também aqui a um exemplo, novamente, de recursos que estão na nossa página de recursos, pela sua absoluta sedução, inclusivamente, através da escala, da cor, que é isto também que as artes nos podem trazer. A palavra é de todos, é de todas as disciplinas, é de todas as línguas e de todo o ser humano, ela existe sempre no nosso pensamento, quando ela se materializa, os seus significados podem ser múltiplos e muitíssimo mais assertivos. Estes exemplos que nós aqui trazemos são também de uma pedagoga, da Sister Corita Kent, professora há muitos anos, precisamente na cena de Nova Iorque, num colégio e onde dava artes visuais através muito desta técnica da impressão. Terceiro cenário, e o cenário da património de proximidade e cidadania cultural. Não nos limitar a uma circunferência na nossa vida, que devemos transbordar de tudo o que existe, porque a arte e a cultura ajudam-nos a cortar essa circunferência e seguir sempre em frente. Eu penso que uma das questões mais importantes ao propormos este cenário do património de proximidade tem a ver com a questão da democracia cultural e do sentir e da consciência absoluta de que o património existe em todo o lado, cultura existe em todo o lado e muitas das vezes ele é ignorado por aqueles que mais perto estão. Propomos o testemunho da Paula Moura Pinheiro sobre o património de proximidade para que este possa depois, no fundo, suscitar nos nossos alunos estes percursos em busca daquilo que os representa no local onde vivem e até desse orgulho de pertença. Promover o encontro também com especialistas, agentes culturais e membros da comunidade para que a tal democracia cultural seja plena no sentido em que não é só a escola, não são os diretores, os professores, os alunos ou as famílias que são responsáveis pelo processo de educação. É toda uma comunidade que não deve voltar as costas a esta plenitude da educação. Damos este exemplo muito grato e com grandes resultados nas gravuras Não Sabem Nadar, das gravuras de Foscoa, porque foi através da intervenção de um agrupamento de escolas em 1995 que foi feita uma primeira e importantíssima chamada de atenção para um património que hoje em dia é considerado património mundial da Unesco. Cenário 4, as estátuas e os monumentos. No espaço público, as presenças e a ausência. Uma primeira visita de estudo. Às vezes pode até ser feita dentro da própria escola, com os mais pequeninos, pois as escolas também homenageiam algumas entidades, têm placas, têm nomes que muitas das vezes os meninos nem sequer sabem o que é que elas podem significar. À volta da escola, nós aqui simulamos um percurso à volta do nosso espaço de trabalho, na Biblioteca Nacional, eu e a Maria Emanuel, e fomos à procura de todos estes sinais, mapear no território de proximidade da escola, as estátuas, monumentos no espaço público, nomes de ruas, saber quem são, quem foram os homenageados, porque tiveram essa homenagem, levantar questões porque foram escolhidos, quem os escolheu, quem aqui falta, valorizar enquanto comunidade neste espaço comum. Encontrar as várias linguagens dentro deste tal quilómetro quadrado. As abstratas, as figurativas, as homenagens, a matemática e até a publicidade
a os eventos culturais ou as homenagens que têm a ver muito mais com momentos mais precisos do que aquelas que no fundo se prolongam pelo tempo. No fim, mapear, relembrar, utilizar a nossa memória, registar. Finalmente, o cenário 5. Propomos no fundo, como motivador deste cenário 5, um recurso que está no nosso site, como tenho dito variedíssimas vezes. Ele é do Art Assignment, explora um lugar onde passas todos os dias e é uma proposta de um artista plástico israelita chamado Asaf Evram. Como disse no início, comecei por falar do corpo, saímos fora da escola, passeámos, encontramos, registámos, escrevemos, memorizamos e aqui voltamos a propor um voltar quase ao micro. Numa viagem que pode ser e deve ser o nosso percurso de casa à escola, daí nós também propor-nos ser para meninos mais crescidos e que já tenham esta autonomia de se deslocarem sozinhos da casa à escola. Este é um dos resultados que o próprio Art Assignment publica. Nós passarmos por um determinado sítio e fazermos uma fotografia. É baseado num filme do Michelangelo Antonioni que se chama Blow Up, em que através de uma fotografia há uma narrativa que se encontra num pequeno detalhe. Aqui, no fundo, o processo é o mesmo: fotografar um espaço, olhar para ele de tal maneira, com detalhe, que iremos encontrar qualquer coisa que não vimos pela primeira vez. É esta qualquer coisa que nos faz refletir sobre um sítio que nós já deixámos de ver, porque por lá passamos todos os dias. O testemunho desta pessoa diz: todos os dias passo por aqui, a olhar atentamente, quero encontrar algum lado positivo. Sempre achei esta rua feia e suja. É a última proposta que fazemos. Obrigada, Este também é a nossa última intervenção nesta sala. Aqui estão os nossos links. Eu sei que é muito rápido, mas nós deixamos de outra maneira e estamos à vossa disponibilidade. Muito obrigada a todos e às minhas caríssimas parceiras. Obrigada, João, também por esta viagem em 5 roteiros. É uma verdadeira maratona, mas que termina com esta questão tão importante que é a da formação da atenção. Porque às vezes o olhar não é o mesmo que ver, e também isso queremos desenvolver nos nossos alunos através de todas estas propostas que aqui foram apresentadas. Deixo então agora um espaço, embora curto, mas ainda assim de 10 minutos, para podermos receber os vossos comentários, sugestões, algum feedback eventualmente de alguém que já tenha, de alguma escola que já tenha implementado algum destes roteiros. Eles já estão disponíveis há alguns meses na plataforma Escola Mais 2021. Será certamente muito útil também para nós ouvir-vos sobre estas propostas e poder ajudar também a sua implementação na escola. Dizer-vos também que em cada um dos websites destes programa de Educação Estética e Artística, Plano Nacional de Cinema e Plano Nacional das Artes, vão encontrar um conjunto de outras propostas para além destes roteiros que aqui falámos, recursos digitais que eventualmente serão também úteis paralelamente a tudo o que falámos aqui, mas em linha e sobretudo dentro desta metodologia comum que referimos no início da sessão. Não sei se as minhas colegas querem acrescentar algum aspecto ao que foi dito. Acho que fomos muito claras. Convidar-vos, de facto, a introduzir a arte, a cultura e o património em todas as disciplinas, em toda a escola, nesta
perspectiva de intencionalidade comum, que é dar sentido às aprendizagens, torná-las significativas, memoráveis, que tragam prazer, o lúdico, também para a sala de aula e que motivem os nossos alunos e nós próprios também, enquanto docentes, para esta escola de hoje e do futuro, com tudo o que vivemos e com tudo o que aprendemos no passado e que é, de facto, a grande intenção do Ministério da Educação quando promoveu estas jornadas. Dizer-vos que estamos naturalmente disponíveis também para vos apoiar de uma forma mais direta através dos e-mails. Posso? Claro. Posso? Sim, então dar-vos os parabéns por este painel e sobretudo porque nós, escola, vimos aqui várias vertentes juntas e foi muito importante ver-vos todos juntos, o cinema, as artes, a educação estética e artística, porque de facto na escola nós trabalhamos com tudo isso. E foi bom, de facto, sentir esta articulação. Concordo completamente com tudo o que foi dito. Nós hoje na escola precisamos, mais do que nunca, de encontrar formas de tornar as nossas aprendizagens interdisciplinares. E por aqui, por estas componentes, nós conseguimos, de facto, trabalhar os conteúdos, trabalhar os temas, e temos que conseguir, porque de outra forma nós não conseguimos viver de forma saudável este momento, que não podemos nunca esquecer-nos que estamos, de facto, a viver momentos novos e difíceis, e que os temos que viver, não podemos ficar à espera que eles passem, porque não passam. E, portanto, encontrar esta nova escola com estas ajudas, com estas jornadas, que foi um instrumento extraordinário também para nos dizer: estamos aqui, venham cá, venham, porque efetivamente a vida nas escolas, e eu sou uma diretora, é alucinante e o tempo passa tão rapidamente, dia após dia, que não nos lembramos que temos estes suportes e estas ajudas e, portanto, estas jornadas serviram para abanar connosco e dizer: venham cá, que estamos aqui, e darem-nos exemplos concretos de práticas nos transformam as escolas. Em relação ao plano de cinema, o nosso aplicado mais um coordenador, mais uma estrutura de plano. Confesso que esta burocracia às vezes nos perturba um bocadinho, mas sim, vamos a pedir, por exemplo, a todas as áreas disciplinares que nos digam qual é o filme, não é da sua vida, mas é da sua disciplina, que acham que seja ótimo para a sua disciplina, para nós fazermos aqui uma espécie de base para os cinemas, para o cinema à quarta. Pronto, tudo isto estamos a tentar descobrir e muito obrigada por estarem aqui connosco a darem-nos excelentes dicas, pronto, chamemos-lhe assim, para tornarmos as escolas vivas e melhorarmos o bem-estar de todos. Muito obrigada, senhora diretora. O seu testemunho é fundamental também para nós e penso que para todos os colegas. Acho que aqui também era importante frisar esta ideia de partilha e de trabalho em equipa. De facto, não somos um por um, somos todos juntos e é mesmo isso que este tempo nos pede, que saber trabalhar de forma de facto integrada. Também, antes de terminar a ação, gostaria de vos dizer que é o nosso empenho ir alimentando
de outras propostas, os roteiros, este website da Escola Mais 21-23, portanto, estes são aqueles roteiros que estão já disponíveis, mas o nosso mandato é continuar a trabalhar convosco para que mais recursos estejam disponíveis para indisciplinar a escola através das artes. Dizer-vos também que estas sessões foram gravadas, que estarão acessíveis também para que possam ver e partilhar com outros colegas que eventualmente sintam que vão beneficiar desta apresentação. Dizer-vos então que vamos passar à sessão plenária do meio-dia e terminar a sessão. Não sei se mais alguém quer deixar outro comentário, outra questão. E caso contrário, indicar-vos então o caminho para a sessão plenária. Agradecer muitíssimo a vossa atenção, o vosso interesse e dizer-vos que estamos cá convosco para ajudar esta escola que queremos construir e sobretudo os nossos alunos que precisam tanto também. Muito obrigada a todos, aos meus colegas. Obrigada também. Obrigada.